A gente sabe que a Nicole, ela é uma das personagens mais poderosas de Incrível Mundo de Gumball. Além dela ser muito inteligente, eu acredito que quando ela era mais nova, ela era muito popular. Aí fica o questionamento, né? Como é que um cara tapado como o Ricardo conseguiu conquistar a Nicole? Eu fiz um vídeo recentemente explicando por que o Ricardo é tão burro ou inocente, então gerou o questionamento, né? Como é que esse cara tapado conseguiu ter uma esposa e 3 filhos ainda? Um cara não consegue colocar pilha no controle, mas conseguiu ter 3 filhos. Como eu cheguei a isso? Onde foi que eu errei? Foi isso. Foi no dia em que eu conheci ele. Então nós vamos entender hoje como que isso foi possível. E eu queria dizer que se você gosta de vídeos de desenhos e principalmente de Gumball, considere se inscrever para receber mais conteúdos como esse, beleza? E a história de como Ricardo e Nicole se casam é muito bonita e até mesmo emocionante. E ela é contada no episódio 5 da 5ª temporada chamado A Escolha, que vamos entender melhor o que aconteceu aqui pro Ricardo conquistar a Nicole. E começa com uma noite normal na casa dos Watterson, que basicamente estava todo mundo ali com fome. Queremos comida! Queremos comida! Era um dia como qualquer outro. E a Nicole meio que estava sendo pressionada a fazer comida logo. Porque essa parte inclusive é interessante porque ela fica pensando como é que ela queria ter uma família comportada. Só que era muito mais fácil de ouvir panquecas do que isso acontecer. E pra completar, o Ricardo, ele tava influenciando a baderna a continuar. Tem que ser mais alto pra causar efeito. Queremos comida! Queremos comida! E tudo isso porque, segundo o Ricardo, a Nicole funciona melhor sob pressão. E foi então que o Ricardo, ele distraiu a Nicole com outro assunto, o que isso acabou acarretando da comida ser queimada. E a solução do Gumball para aquela situação foi simplesmente genial. Sem pânico! Em caso de incêndio, sempre pare dente de dói! Na verdade, esquece, porque não tem como isso dar certo. E então a Nicole, ela começou a se desesperar porque ela queria um pano para apagar o fogo. E então o Ricardo, ele pega o pano, mas simplesmente ele quebra tudo. E ainda tirou a mesa do lugar para pegar o pano, tá ligado? Deixa comigo! E isso tudo é realmente pra mostrar que o Ricardo ele não é muito inteligente. E o Gumball, ele até tentou apagar o fogo, mas só tava piorando cada vez mais. E o Davin, ele até tentou salvar o dia, mas a Nicole já tinha dado um jeito. E por conta disso, ele acabou sujando a Nicole. Deixa comigo! O que isso acabou fazendo o humor da Nicole mudar na hora. E ao se deparar com aquela situação, ela começou a fazer o seguinte questionamento. Como eu cheguei a isso? Onde foi que eu errei? Foi isso. Foi no dia em que eu conheci ele. E foi então que voltamos alguns anos atrás pra entender isso. Que a da Nicole, ainda quando criança, ela tava indo pro campeonato de luta, que nessa hora inclusive dá pra ver que os pais dela são muito rígidos, principalmente a mãe. Nicole, nós temos que conversar sobre o seu boletim. Mas eu só tirei EA. Aqui não. Gênero. A F é de feminino. Ser garota não é desculpa. O lance é que eles entraram em engarrafamento e pra piorar a situação, o pai dela bateu o carro. Então devido a isso, a Nicole precisou correr porque faltava 5 minutos pra compensar o campeonato. E esse momento, ele é crucial porque a Nicole, ela vai traçar várias rotas, que ela vai entender qual a escolha que ela fez pra chegar até o momento que estamos agora. E pra começar, a Nicole desvia de um casal e também passa por um asfalto que tava fresco, ignora a música do Bob Banana e também um cara que paga de garanhão, passa por um protesto, por uma borboleta, por uns caras que oferecem carona, até chegar em um parque porque ela acabou se perdendo. E foi ali basicamente que ela topou com o Ricardo pela primeira vez. Então foi quando passou o seguinte questionamento na cabeça da Nicole naquele momento. E se por um acaso ela não tivesse ido por aquele caminho? Se ela tivesse feito totalmente diferente, o que ela estaria fazendo agora? Mas e se eu não tivesse ido pra direita? Onde eu estaria agora? Então que vamos entender agora que rumo a vida da Nicole teria tomado se ela não tivesse se casado com o Ricardo. E se ela tivesse feito escolhas diferentes, né? Que inclusive é bem interessante porque essa é uma referência ao nome do episódio. Então a Nicole pensou, né? E se eu fosse pela direita, o que teria acontecido? Então fazendo isso, ela chegou no torneio, ficou em primeiro lugar, virou milionária e do nada se candidatou à presidência. E como consequência, ela acabou virando uma governante cruel, que Elmo basicamente só teve paz na sua morte. Que bom que ela se foi. Então a Nicole, ela não curtiu nem um pouco essa rota. Então na outra rota, ela resolveu ouvir a música do Bob Banana, que sinceramente, essa música é muito ruim. E como consequência, ela se casou com esse cantor que parece que só sabe essa música, que isso entrou tanto na mente da Nicole que ela ficou apavorada. Que isso cria um clima muito vibe filme de terror, tá ligado? Nicole, tudo bem? Então a Nicole, ela resolveu testar outra rota, que no caso era conversar com o Reynolds. E ele tenta cantar a Nicole que, minha nossa, o cara parece que tem o dom de espantar mulheres. Perdeu peso? Sua cabeça tá grande. Oi? Nada, só queria dizer que adoro garotas com pernas curtas. Quê? Qual o problema da
as minhas pernas. E eu não sei o que deu na cabeça da Nicole, mas nessa rota ela se casou com ele. Parece que mesmo com essa cantada porca funcionou. Só que o problema é que parece que o Reynolds, ele tem uma personalidade alto-ego. A sensação que me passa nessa rota é que parece que ele tá sempre menosprezando a Nicole. E isso fica ainda pior quando a gente vê ela completamente mudada. Já que eu deduzi que ela fez um monte de plásticas porque provavelmente ela devia ouvir muitas coisas ruins dele. Até que um certo dia ela se cansou disso. O que achou do sushi? Eu levei horas. Tá muito frio. Eu vou esquentar pra você. Tá quente o suficiente agora? Então essa rota com certeza é um completo desastre. Então ela resolveu testar a rota dos abraços, que é o cara que ela ignorou também. E é então que simplesmente isso acabou acontecendo. Você já pensou em usar o poder dos abraços como alternativa para a medicina moderna? Então isso é completamente plausível porque abraços também transmitem doenças, principalmente se você não sabe por onde a pessoa anda, tá ligado? Então a Nicole resolveu testar a rota que ela não pisou na borboleta. O que essa sacada, inclusive, ela foi genial, já que isso é uma referência ao efeito borboleta, que resumindo, cada ação gera uma consequência, que inclusive é exatamente o que tá acontecendo nesse episódio. Só que como consequência, ela foi salva pelo cara dos abraços e acabou indo de base do mesmo jeito. O que aconteceria se eu não tivesse pisado... Calma, um abraço cura você! Então foi quando a Nicole resolveu aceitar a carona que ofereceram pra ela. Só que eles andam por aí sem capacete, que acabaram levando a Nicole pro mesmo lugar. Oi, quer carona? Não! Peraí, na verdade eu quero. Vocês têm capacete? Se tu é maneiro, não precisa de capacete. Atenção, não siga o exemplo desses caras. Se forem andar de moto, andem sempre com capacete, pelo amor de Deus. O lance é que não adianta, simplesmente todas as rotas são horríveis. O que acabou fazendo a Nicole ir pro mesmo lugar de sempre. Pode me ajudar, por favor? Eu sou o Ricardo. Eu acho que não tinha outra alternativa. Então que entendemos porque o Ricardo tava ali, ele tava tentando pegar as nozes de um esquilo. Só que quando a Nicole ia ajudar ele, o Ricardo saiu sozinho. Então que a Nicole, ela fala que precisava ir porque ela tinha torneio. E a mãe dela também fica falando pra ela sempre ser a melhor porque iriam gostar mais dela. Só que é então que o Ricardo, ele acabou falando isso. Mas muita gente já gosta de você. Você jura? Tipo, quem? Que nisso acabamos chegando em um ponto crucial, porque o Ricardo, ele pode ser bobo pra muita coisa, só que ele tem noção do que é gostar de alguém, saca? Ele já tinha um crush na Nicole antes de conhecer ela. Pelo que eu entendi, ele já tinha uma admiração por ela antes de conhecê-la. E como a Nicole ficou conversando com ele, ela perdeu o horário do campeonato. E foi então que aconteceu essa cena que eu acho muito bonita. O que eu faço com a minha vida? Pode começar a viver. E é então que acontece uma cena mostrando passado e presente, como aconteceu exatamente até chegar a esse ponto do jantar, porque depois que eles se conheceram ainda na infância, eles ficaram bem próximos. E essa cena ela é bem engraçada porque a Nicole, ela não conseguiu empurrar o Ricardo, e cada vez que eles ficavam juntos, isso só ia aproximando eles ainda mais, até que o Ricardo, ele pediu permissão do pai da Nicole pra namorar ela, só que ela não deixou. Só que mesmo assim, eles ainda namoraram, só que provavelmente escondido, até que chegou o momento que a Nicole resolveu sair de casa, e muito provável que é por conta da pressão que a mãe dela colocava nela, tá ligado? E nessa época também, o Ricardo foi expulso de casa, o que é até irônico, já que vimos que a Jojo, ela é muito protetora. E o lado bom nisso é que os dois conseguiram construir algo juntos, só que nessa época, eles moraram em um trailer só comendo miojão. Inclusive, muito importante, porque foi aqui que a Nicole, ela ficou grávida, o que pra eles era uma notícia maravilhosa, só que foi aí que eles se tocaram. A Nicole e o Ricardo ainda não eram casados, então foi a primeira coisa que eles fizeram após isso, o que também é revelado que nessa época, a Nicole, ela ainda não tinha se entendido com os pais, o que fez falta porque eles não estavam presentes em um dos dias mais importantes da sua vida. Só que depois disso foi quando o Gumball nasceu e foi quando eles compraram aquela casa onde eles vivem hoje. O que também foi muito bonito essa parte porque foi a primeira vez que o Gumball, ele deu os primeiros passos. E depois disso foi quando tiveram o Darby, que é o peixe de estimação, mas que é um peixe que ganhou consciência, né, que inclusive eu pretendo fazer um vídeo contando essa história, então se inscreve aí pra não perder. E também foi quando a Anaís nasceu, assim formando a família que a Nicole tem hoje. Então que chega naquele pensamento da Nicole, né, que ela acaba falando. Na verdade, quer saber? Eu não mudaria nada. O que eu acho muito bonito a mensagem desse episódio, porque apesar dos pesares, ela não se arrepende das escolhas que ela fez, porque hoje a Nicole tem a família que ela sempre quis. E nesse flashback podemos ver que o Ricardo, ele pode ser bobo pra muita coisa, só que ele consegue entender seus sentimentos e o que é gostar de alguém. Por exemplo, isso também é notado quando ele percebe que o Gumball, ele gosta da Penny. O papai gosta mais da nova. Quem? O quê? A Penny? Ah, não! E com isso entendemos como o Ricardo, ele conseguiu conquistar a Nicole. Basicamente foi um amor construído
escondido desde a infância. E para isso parece que ele não é tão burro, né? Até porque ele tem 3 filhos. Isso porque nosso querido Ricardo é preguiçoso, imagina se ele não fosse. Mas essa foi a história de como Ricardo e Nicole se casaram, que pra mim é uma das melhores do desenho, você concorda comigo? Comenta aí embaixo que eu gostaria muito de saber a sua opinião. E também não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.